Olá, iniciaremos aqui a minha apresentação sobre o trovadorismo e já inicio com uma grande pergunta o que foi o trovadorismo na Idade Média e quais são suas características? Quando citamos Idade Média, devemos compreender o que foi e como se deu esse período, tá? Então, gente, a Idade Média ela pendurou do século V até o século XV, né? Ela inicia ali com a queda do Império Romano, do Ocidente, e termina durante a transição para a Idade Moderna. Em todo o decorrer da Idade Média, gente, a gente teve ali uma transformação tanto no modo de pensar como no modo de se expressar dos povos da época, tá? Então, quando a gente acaba citando essa transformação, a gente já pode estar falando sobre o trovadorismo. Por quê? O trovadorismo é um movimento de poesia, mas em formato musical, o que faz com que a expressão, o modo de expressar e o modo de pensar estejam totalmente envolvidos, tá certo? Então, continuando, é, mas nesses aspectos literários houve ali uma especificidade no século XII até o século XIV. Por quê? Nesse período houve ali um movimento que hoje conhecemos como o trovadorismo. Tá? Nessa época, gente, tanto no século XII, do início do século XII, a gente estava passando ali por uma transformação, não só nesses aspectos como eu citei anteriormente, mas no aspecto territorial. Por quê? Portugal estava se tornando independente, pois ali havia ali a reconquista da Península Ibérica e, claro, com a formação da sociedade portuguesa, com sua independência, havia também o surgimento de uma língua, que é o galego português, que nada mais foi do que os primeiros escritos de Portugal. E além de tudo isso que já foi citado, o auge do feudalismo no mundo e também o teocentrismo. A gente sabia que naquela época havia ali um estado teocrático, que era Deus no centro de tudo, que abriu portas para as cruzadas, né, que é a reconquista da Terra Prometida. Enfim, o trovadorismo de fato, gente, foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Quando estamos falando de trovadorismo, estamos falando de Portugal, tá? Ali da Europa, beleza? Então, pois a formação da sociedade portuguesa, ela coincide com as primeiras produções do trovadorismo. Opa, então vamos voltar um pouco aqui. O galego português, quando ele foi introduzido na sociedade portuguesa, que eventualmente coincide com as primeiras manifestações literárias de português, então quer dizer que o trovadorismo ele foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa, mais específico no galego português? Sim, pois a criação e a junção desses itens coincide com a formação, com a data de formação da sociedade portuguesa. Olha só que legal. Então, gente, com a expressão do movimento era musical, existia ali tipos de compositores, que era o trovador, que faz parte da nobreza. Por que ele fazia parte, que o trovador fazia parte da nobreza? Porque, gente, o trovadorismo, quando a gente acaba citando essa palavra, a palavra nobreza ela tem que vir junto. Por quê? A nobreza ela era uma classe que tinha, uma das poucas classes que tinham acesso à cultura, o que faz com que eles tenham as inovações culturais primeiro do que as outras classes e acaba influenciando as outras classes a seguir aquele movimento, beleza? Então temos ali em seguida o segrel, que nada mais é do que um fidalgo, um cantor e andarilho. Podemos transformar essas palavras? Podemos. Quais palavras poderiam ser transformadas? Em cantor e andarilho, poderíamos transformar em profissional. Por quê? Como ele era andarilho, ele vivia do trovadorismo, do canto, de toda a música. Então, uma pessoa em que vivia, ela tinha que dar o melhor de si para poder estar sobrevivendo naquela época, entre aspas, que foi conhecida a Idade Medieval, a época das trevas, que era a pobreza, e como ele era andarilho, havia ali uma dificuldade monetária, o que fez com que ele fosse um profissional do movimento, beleza? Então o jogral, origem popular, bailarino e para distração. Vamos recapitular um pouquinho aqui. O jogral, como ele era de origem popular, bailarino, ele era especificamente o órgão dançante de distração na reunião da nobreza, em um jantar específico ou em uma apresentação de um menestrel junto com a soldadeira, tá certo? Então, menestrel, ele apresentava composições no castelo e juntamente vinha a soldadeira, que era o acompanhante musical.
seja realizando a segunda voz ou realizando a batida secundária. Então, continuando aqui, o Cancioneiro da Ajuda é uma coleção de poesias escritas no galego português, datada ali do final do século XIII. Então, você vê que a data ela coincide com o início do trovadorismo, que foi no século XII, como se foi citado anteriormente, tá certo? Então, quando citamos trovadorismo, não podemos deixar de esquecer de citar o Rei Diniz, ou melhor, para os mais íntimos, Rei Poeta, ou para os mais íntimos ainda, o Rei Trovador. Rei Diniz era filho de Dom Afonso e de Beatriz de Castela. Nasceu 9 de outubro de 1261 em Lisboa. Chegou ao trono de Portugal em 1279. É reconhecido como um rei poeta, como já foi citado anteriormente, e esse rei ele produziu cantigas, chegando ao número de 140. E ele ficou conhecido, gente, de rei poeta ou rei trovador, porque no seu reinado, além dele estar produzindo canções líricas e satíricas, ele também participou muito no desenvolvimento, porque assim, como o rei era uma peça central de um território, ou seja, uma figura central, todo o reino tinha ali ele como uma figura de tá expandindo essa cultura e esse movimento. Por isso, o Rei Trovador ele foi um grande é, como é que eu posso dizer, um grande percussor de todo o movimento. Ele conseguiu desenvolver o movimento no seu reinado. Ele foi muito trabalhado, beleza? E o Rei Trovador, como ele ficou conhecido, permaneceu no poder até sua morte em 1325, tá? E nos dias de hoje, no Brasil, mais especificamente, temos ali uma grande tradição que iniciou nos anos 60, que é o concurso de jogos florais, que no qual participam trovadores tanto nacionais como internacionais. Mas o que é esse concurso? Nada mais é, gente, do que um concurso para manter viva a cultura trovadora. Ou seja, temos ali a tradição literária e musical europeia, como também a vivência brasileira sendo considerada a meca das trovas, tá? Então, os Jogos Florais é um concurso de trovas, obviamente originado lá do trovadorismo, que mantém essa tradição e a cultura trovadora sendo mesclada com a vivência brasileira, tá? E aí, como a Uninter uma das suas pautas era estar criando o seu, no caso, a minha trova, eu falei sobre o meu lugar, o meu Nordeste. Então a minha trova é: meu lugar, nas mãos sangrentas de pioneiros, foram plantadas árvores de cajuí. Pequena, doce e confortável estava por vir Floriano, Piauí. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos e de ter chegado até o final da explicação. Agradeço imensamente por toda a atenção que me deu até o final do vídeo. Até!